Olá família, eu aqui de novo, Marcelo Rodrigues, técnico da UTI da lavadora, pessoal, dando altas dicas. Tô com esse fornão, que vocês já viram ele. Ele tá pra chegar o timer aqui, ó, o termostato de temperatura, tá com defeito. Aí você sabe, né, você ligando aqui ele pega, mas a gente não vai fazer isso, né. Aí eu quero, é o que mais o cliente quer, né, que você diminua o preço, diminua isso. Cuidado, pessoal. Mas hoje eu tô dando um grau nele antes de chegar a peça. Oi, peraí, aí ó. Isso aqui isso aqui é um extra que a gente vai pro cliente, um a mais, né? Porque vem todo enferrujado. Aqui ainda vou jogar uma tinta preta aqui, ó. Sempre isolar a parte da temperatura aqui, né? Pra não bater tinta aqui, ó. Não pode bater tinta. Você vê que eu vou isolar ali também, ó. Eu vou isolar. Tô usando essa minha tinta aqui. Essa tinta é boa, hein? De alta temperatura. Isso aqui é hoje. Mas a gente vai comentar o que? Se a gente deve cobrar visita ou não na casa do cliente. Deslocamento. Visita que eles falam. Você cobra visita, você cobra isso, cobra aquilo. O que vocês devem fazer? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É o seguinte, pessoal. Geralmente eu trabalho com pré-orçamento. Não é bom. Pode também perder cliente. Porque se você sabe na vida, você ou ganha ou aprende. A gente fala em perder, mas não perde não. Porque o cliente às vezes quer um pré-orçamento, quer saber mais ou menos o que acontece. E às vezes ele não gosta do pré-orçamento, mas geralmente eu trabalho com pré-orçamento. Então a gente tem que ter um cuidado, né? Um cuidado de esse negócio de cobrar visita. Os caras que cobram visita, geralmente, é os caras de alto nível, de patamar mais alto. A gente que está iniciando, a gente tem que ser ter mais posição, ter saber o que deve fazer ou não. Porque um deslocamento de uma lave seca, ele, o meu concorrente, ele cobra R$ 120, 120. Eu cobro 80, 70. Onde é que eu cobro meu deslocamento, minha visita? Qual a máquina que eu cobro? Geralmente a lave seca eu cobro deslocamento, de todo jeito eu cobro. Eu já saio dizendo que, colocando para o cliente que geralmente, se ela não pedir orçamento, pré-orçamento, eu não digo, né, o pré-orçamento. Geralmente eu digo o deslocamento. Meu deslocamento é R$ 80, senhora. Vai ver. E qual outra máquina também que você sabe que pode pegar em bomba? Chegar lá o cliente não quer. Por que você deve cobrar em lave seca? Por que deve cobrar em lave seca? Porque a placa da lave seca, ela é em torno de R$ 1.500. 2.000, 2.500, dependendo da lave seca. Tem lave seca que a placa é 2.000 a 2.500. Então você não fazendo cobrando uma visita, você vai pegar em bomba. O cliente às vezes não quer o serviço. E qual seria a outra máquina que a gente cobra deslocamento, visita? Máquinas antigas. É GE, DACO, MAB, essas coisas fora de linha, ou eletrolux daquela de 25 anos, 30 anos. O cliente só quer orçamento. Por quê? Ele quer analisar, ele quer ver, ele vai tentar até mandar o marido dela fazer aquele serviço. Aí por isso vocês têm que estar atento quando faz um pré-orçamento, quando faz um orçamento na casa do cliente. Você não comenta sobre peças. Não comenta. Se o defeito tá, por exemplo, um defeito aqui. Defeito. O cliente liga para mim. Qual seria o defeito, senhor? Elétrico. Você não vai dizer a peça, o detalhe. Depois é que você consertou, que você combinou com o cliente pagou, você vai entregar a peça, o que aconteceu com a máquina, e colocar que nossa garantia é dentro disso aqui. É dentro daquela peça. Aí você chega, por exemplo, na casa do cliente, a máquina está entupida. Ela está com a bomba muito velha, você vai trocar a eletrobomba, você faz o teste, é isso. Aí você levanta, conversa com o cliente e ele pergunta: qual o defeito da máquina? Qual o defeito da máquina, seu Marcelo? É elétrico. E não é verdade? É elétrico. A bomba não parte. A senhora quer, senhora? O orçamento é X. Então a gente tem que ter um cuidado de não cair na onda de mostrar peça por peça. Aí o que acontece? Aí o cliente não aceita esse orçamento. Diz: não,
O senhor cobrou R$ 220 ou 180, geralmente essas máquinas antigas eu cobro 180, R$ 200, depende muito de cada cliente. Você cobra R$ 180, por exemplo, com a sua peça. Aí o cliente vai dizer, não, eu não quero não, uma máquina velha dessa, eu vou gastar tudo isso, nada, não sei o que, não sei o que. Aí você não disse a ele o que era aquela peça. Você disse que era uma parte elétrica. Aí você sai na vantagem, né? Porque se você disser a peça, ele vai lá e compra pelo Mercado Livre. Vai numa loja e compra. E você sai na perdida, você sai perdido, né? Então você dá aquele pré-orçamento antes sem dizer a peça. Aí ele não concordando com o orçamento, geralmente eu faço isso, né? Geralmente quando ele não concordando com o orçamento, eu digo pra ele o quê? Ó senhora, houve um deslocamento e a nossa visita é R$ 60. Aí ela pode chorar, fica por 50. Ela diz, é um chorinho, né? Não, porque o senhor pode fazer 50? Sim, senhora. Sim, senhora. Aí o que acontece? E se ela disser assim, ó? O que acontece, né? Ah, eu não vou pagar a visita não, que eu não combinei nada disso. Eu não combinei deslocamento com o senhor. Eu não combinei deslocamento com o senhor. Aí o que acontece? Você não deve exigir do cliente o deslocamento, porque você realmente não combinou com o cliente. Você não combinou, é uma máquina velha, ela não quer gastar nada, ela só quer que você vá lá. Então você tem que entender que ali houve um aprendizado, não houve uma perda. Aí você, eu perdi, fui lá na casa dele. Não, você não perdeu. Ninguém perde, pessoal. Ninguém perde. A gente sempre aprende, todo dia a gente aprende. Então esse pré-orçamento, eu tenho esse cuidado para não querer que o cliente pague de qualquer forma. Você tem que ter esse cuidado, porque uma mal colocação de palavra, então uma discussão boba, você perde muito mais cliente. Então é preferível você dizer a ela que está tudo bem. Se a senhora não quer pagar o deslocamento, tudo bem, senhora. Você sai da casa dela tranquilo, sem querer discutir, sem querer colocar para o cliente que ele teria que pagar de qualquer forma. Não, isso não pode, pessoal. Entendeu? Aí o que acontece? O nosso concorrente, o Forte, aqui em São Paulo, ele cobra R$ 120 na Labseca. Ele tá certo? Tá. Porque ele tem posições fortes, ele tá acima da gente, pessoal. Ele tá em nível maior. Então quando o cliente, o técnico, a oficina, o refrigerante, os caras, quando a empresa cobra esse nível, porque ele tá lá em cima. Como a gente não tá, eu só cobro como eu recapitulando, para lave seca, que é R$ 80, R$ 70, dependendo depende da distância também, né? Mas de toda forma eu cobro, lave seca eu cobro. Eu digo a ela que se por acaso a senhora não aprovar o nosso orçamento na casa da senhora, vai ficar em torno de R$ 80. Se a senhora entende isso, ficou combinado assim, entendeu? Com a senhora. Aí o que acontece? O nosso concorrente cobra 120 e é normal. Ele tem posição forte, ele sabe o que está fazendo. Ele tá lá em cima, ele tá com um degrau a mais do que o da gente. Máquina antiga mesmo. Você sabe que o cliente não quer fazer, só quer fazer orçamento, não quer pagar. Não quer. Não, se for coisa simples, que coisa. Um fio torado. Não, ali houve uma mecânica, houve uma placa, houve entendeu? E tudo isso vai ser cobrado. Então o cliente às vezes não quer, você chega na casa do cliente e não vai impor a ele pagamento de visita. Você vai negociar com ele. É o negociar, o saber viver, o saber dizer, ó. Tudo bem, senhora. Entendeu? Se a senhora não quer pagar, tudo bem, tudo tranquilo. Aí fica nisso. A gente aprende todo dia, pessoal. Aprende todo dia. Por isso que eu não saio da oficina quando a máquina é muito antiga. Ou lave seca sem ter uma cobrança de deslocamento. Quando é antiga, GE, DACO, MAB, Electrolux, antiga, essa máquina antiga. Aí eu digo a ela, ó, é R$ 70 de deslocamento. Vai na casa da senhora. Ou 50 quando é a máquina simples. Quando é lave seca, uma lave seca antiga, geralmente as interfaces, o grande defeito do cliente é o quê? É excesso de sabão. Eles excedem no sabão e depois, uma placa dessa é 1.200, quero não. Porque você compra ela por 900, vai cobrar o quê? 1.200, 300 de trabalho do resolver. Então, você tem que ter esse cuidado de não perder cliente com esse autoritarismo de que ele vai pagar de todo jeito. Não. Comigo não, eu negocio com o cliente e o cliente entende muito bem. Assim a gente vai levando a vida.
Porque a gente nunca perde, pessoal. Todo dia a gente aprende. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve nesse canal, que esse canal tem altas ajudas. Eu, Marcelo Rodrigues, técnico da UTI da lavadora, pessoal. Forte abraço.